Disciplina é estranha. Todo mundo diz que quer, mas quase ninguém sustenta quando o desconforto aparece. Talvez porque tenham te ensinado errado. Disseram que disciplina vem da motivação, quando na verdade ela começa quando a motivação acaba. O estoicismo entra aqui não como teoria bonita, mas como ferramenta prática para a vida real. Agir mesmo cansado, manter o rumo mesmo sem vontade, cumprir a própria palavra quando ninguém está vendo. Se promessas quebradas e sensação de estagnação já te incomodaram, esse vídeo não vai te animar, vai te alinhar. E alinhamento muda tudo. Antes de continuar, comenta aqui embaixo, qual área da sua vida mais precisa de disciplina hoje? Já deixa o like se esse tema te interessa e se inscreve no canal para fortalecer a mente comigo, porque o que vem agora pode ser exatamente o ajuste que faltava. Em algum momento, isso já ficou claro. A falta de disciplina não machuca na hora, machuca depois. Ela aparece quando mais uma promessa é quebrada, quando o plano começa forte e morre em silêncio poucos dias depois. A disciplina mental não falha de forma escandalosa, ela se dissolve aos poucos. E quando se percebe, surge aquela sensação pesada de estar sempre recomeçando do zero. Não é incapacidade, é ausência de constância. O mais frustrante é saber exatamente o que precisa ser feito e ainda assim não fazer. A disciplina emocional falha não por falta de conhecimento, mas por excesso de concessões. Um dia de descanso vira 2, uma exceção vira regra, e assim, quase sem perceber, o conforto vai tomando espaço. A mente se acostuma a negociar com a própria palavra e toda negociação dessas cobra um preço lá na frente. Existe uma mentira silenciosa que atrapalha tudo. A ideia de que disciplina nasce da motivação. Mas motivação é instável, volátil, emocional demais para sustentar qualquer mudança real. A filosofia estoica já ensinava que agir apenas quando se sente vontade é viver sob o domínio das emoções. Disciplina não é sentir, é decidir. É seguir mesmo quando o entusiasmo já foi embora. Quando se entende isso, algo muda internamente. Disciplina deixa de ser um fardo e passa a ser uma ferramenta. Não tem aplauso, não tem adrenalina, só compromisso consigo mesmo. É levantar mesmo cansado, continuar mesmo sem reconhecimento. Esse tipo de disciplina não grita, não aparece, mas constrói algo sólido por dentro, uma base que não depende do humor do dia. E é justamente aqui que muitos travam, no momento em que percebem que ninguém vai salvar, empurrar ou motivar. A disciplina começa quando as desculpas perdem força, quando se aceita que fazer o que precisa ser feito vem antes de qualquer vontade. Entender isso abre espaço para enxergar o erro que quase todo mundo comete ao esperar sentir algo para agir. O grande erro começa de forma inocente, esperar se sentir bem para agir. A pessoa acorda e pensa que quando a motivação aparecer, tudo vai fluir. Mas os dias passam, o ânimo oscila e a disciplina nunca chega. Esse padrão cria uma dependência emocional perigosa. A disciplina mental não nasce do sentimento certo, nasce da ação certa repetida no tempo. Motivação é emocional e emoções mudam como o clima. Num dia há energia, no outro só cansaço. Quando a ação depende disso, a constância vira impossível. A filosofia estoica sempre foi clara. Quem entrega o controle da própria vida ao humor diário vive em instabilidade. Disciplina emocional é agir, mesmo quando a mente insiste em negociar conforto. Os estoicos não esperavam disposição para fazer o que precisava ser feito. Eles entendiam que desconforto faz parte do caminho, não é um sinal de erro. A maioria das pessoas interpreta o desconforto como um aviso para parar. O estoicismo ensina o oposto. Muitas vezes, o desconforto é o sinal de que o caminho é o certo. A disciplina começa exatamente quando a emoção tenta sabotar a ação. Quem depende de motivação vive refém do próprio estado emocional. Se o dia está bom, age. Se está ruim, adia. Com o tempo, isso destrói a confiança em si mesmo. A mente aprende que promessas podem ser quebradas sem consequência imediata. E cada promessa quebrada enfraquece a disciplina.
até que agir parece sempre mais difícil do que deveria ser. Quando esse ciclo é percebido, surge uma pergunta inevitável. Se a motivação falha tanto, o que sustenta a ação? É aqui que a disciplina deixa de ser força bruta e passa a ser entendimento. Existe um princípio mais profundo por trás da disciplina estoica, algo que não depende de vontade nem de emoção, apenas de domínio interno. Para o estoicismo, disciplina não tem relação com rigidez cega, mas com domínio sobre si mesmo. É a capacidade de não ser arrastado por impulsos, medos ou desejos momentâneos. A disciplina mental nasce quando se entende que nem tudo que surge na mente merece ser obedecido. Pensamentos vêm e vão, emoções oscilam, mas a ação pode e deve ser escolhida com consciência. Os estoicos separavam a vida em duas partes muito claras: o que está sob controle e o que não está. Opiniões alheias, imprevistos e resultados finais não obedecem à vontade. Já as atitudes, decisões e esforços diários estão totalmente sob responsabilidade pessoal. A disciplina emocional aparece quando se para de gastar energia tentando controlar o externo e se começa a governar o interno. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que acordar cedo, mesmo cansado, fazia parte do dever humano. Não porque fosse prazeroso, mas porque era necessário. Epicteto reforçava que não se controla o desejo que surge, mas se controla a resposta dada a ele. Essa é a essência da disciplina no estoicismo. Emoção não comanda a ação, ela apenas informa. Quando essa lógica é aplicada, a vida fica mais simples, não mais fácil, mas mais clara. A pergunta deixa de ser "estou com vontade" e passa a ser "isso precisa ser feito?". Estudar mesmo sem ânimo, trabalhar mesmo sem reconhecimento imediato, cuidar do corpo mesmo quando a preguiça grita. A disciplina deixa de ser luta emocional e vira compromisso racional. O problema é que entender isso intelectualmente não garante a aplicação. Muitos sabem o que deve ser feito, mas continuam travando na prática. Existe uma distância grande entre saber e agir, e ela costuma ser preenchida por hábitos fracos, conforto excessivo e fuga do desconforto. É exatamente aí que a maioria começa a falhar, mesmo achando que já entendeu tudo. Saber o que deve ser feito nunca foi o verdadeiro problema. A dificuldade aparece na hora de sustentar a ação quando o conforto chama mais alto. A disciplina mental entra em conflito direto com hábitos fáceis, prazeres imediatos e distrações constantes. Quanto mais confortável a rotina, menor a tolerância ao esforço. E, aos poucos, o corpo passa a rejeitar qualquer coisa que exija constância. Outro ponto crítico é a falta de clareza de propósito. Quando não existe um porquê forte, qualquer desconforto vira motivo para parar. A disciplina emocional precisa de direção, não apenas esforço de vontade. Metas grandes demais, mal definidas, criam frustração rápida. A mente olha para o caminho longo e escolhe desistir antes mesmo de começar. Há também o erro de querer transformar tudo de uma vez. Mudanças radicais parecem empolgantes, mas raramente são sustentáveis. O estoicismo sempre valorizou o progresso silencioso, constante e repetível. Um hábito pequeno, feito todos os dias, constrói mais disciplina do que uma explosão de esforço ocasional. A disciplina se fortalece no simples, não no extremo. Fugir do desconforto imediato é outro sabotador comum. Sempre que surge cansaço, tédio ou resistência, a mente procura uma rota de escape. Redes sociais, procrastinação e distrações viram refúgio. Cada fuga enfraquece a disciplina, mesmo que pareça inofensiva no momento. O preço não é cobrado na hora, mas se acumula com o tempo. Aqui surge uma pergunta que incomoda, mas esclarece. O que está sendo evitado hoje, que, se feito de forma consistente, mudaria tudo em alguns meses? Encarar essa pergunta exige honestidade e coragem. A resposta quase nunca é complicada, apenas desconfortável. E é justamente nesse ponto que se entende por que a disciplina precisa de pilares claros para se sustentar.
Os 5 pilares da disciplina estoica. Pilar 1. Clareza antes da ação. Disciplina não começa com força, começa com clareza. Saber exatamente o que deve ser feito elimina boa parte da resistência mental. Quando a ação é vaga, a mente cria espaço para procrastinar. A disciplina mental se fortalece quando as decisões já estão tomadas antes do desconforto aparecer. É definir horários, tarefas e limites com antecedência, sem deixar espaço para negociação no momento da execução. Pilar 2. Fazer mesmo sem vontade. A filosofia estoica ensina que emoção não manda, apenas informa. Esperar vontade para agir é abrir mão do controle interno. A disciplina emocional se manifesta quando a ação acontece apesar do cansaço, da preguiça ou do desânimo. Estudar mesmo sem foco total, treinar mesmo sem empolgação, trabalhar mesmo sem reconhecimento imediato. A motivação costuma aparecer depois da ação, não antes. Pilar 3. Rotina simples e repetível. Os estoicos valorizavam constância acima de intensidade. Uma rotina simples, feita todos os dias, cria uma base sólida. Pouco, mas sempre, vence muito de vez em quando. Ler algumas páginas diariamente, caminhar todos os dias, organizar o próximo dia antes de dormir. A disciplina se constrói no ordinário bem executado, não em planos grandiosos que nunca se sustentam. Pilar 4. Suportar o desconforto. Desconforto não é sinal de erro, é parte do processo. Fugir dele enfraquece a disciplina e fortalece a mente fraca. A disciplina mental cresce quando se aprende a permanecer mesmo quando não é agradável. Permanecer focado, continuar mesmo cansado, não abandonar no primeiro atrito. Cada vez que o desconforto é suportado, a mente se torna mais resistente. Pilar 5. Responsabilidade pessoal. Sem responsabilidade pessoal, não existe disciplina real. Culpar o mundo, as circunstâncias ou o passado mantém tudo no mesmo lugar. O estoicismo ensina que assumir o próprio caminho é libertador. Sem vitimismo, sem desculpas, sem terceirizar decisões. Quando essa postura é adotada, a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade, e isso muda tudo na prática diária. Disciplina só faz sentido quando sai do campo das ideias e entra na rotina. Nos estudos, ela aparece quando o horário é respeitado mesmo sem vontade. Não é estudar muito, é estudar sempre. Separar um bloco fixo do dia, eliminar distrações básicas e cumprir o tempo combinado. A disciplina mental se fortalece quando o compromisso é com o processo, não com o resultado imediato. No trabalho, disciplina emocional é fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Cumprir prazos, entregar qualidade e manter constância, independentemente do humor. Não esperar reconhecimento para agir corretamente. O estoicismo ensina que o valor está na ação justa, não na validação externa. Quem age assim constrói respeito próprio antes de qualquer coisa. No dinheiro, a disciplina se revela nas pequenas escolhas diárias. Gastar menos do que se ganha, evitar decisões impulsivas e pensar no longo prazo. Não é sobre enriquecer rápido, é sobre não sabotar o futuro por conforto imediato. Anotar gastos, definir limites claros e respeitá-los fortalece a disciplina mental e reduz a ansiedade financeira. Na rotina diária, disciplina é ordem. Dormir em horários semelhantes, organizar o dia antes de começar e cuidar do corpo mesmo quando parece irrelevante. Pequenas ações, repetidas, moldam o comportamento. Caminhar, alongar, beber água, desligar o celular em momentos estratégicos, tudo isso treina a mente a obedecer decisões, não impulsos. Nos dias de cansaço e frustração, a disciplina é ainda mais necessária. É nesses momentos que a vontade some e o caráter aparece. Fazer o mínimo bem feito já é vitória. Manter o padrão, mesmo reduzido, preserva a identidade disciplinada. Com o tempo, essa postura gera algo maior do que resultados externos. Gera confiança em si mesmo.
Com o tempo, a disciplina deixa de ser esforço consciente e passa a ser postura. A mente começa a confiar mais nas próprias decisões, porque elas são cumpridas. Essa coerência interna gera autoconfiança real, não aquela inflada por palavras bonitas. A disciplina mental constrói uma base sólida onde antes havia dúvida constante. E essa base sustenta escolhas melhores em todas as áreas da vida. O respeito próprio cresce de forma silenciosa. Quando compromissos são honrados, mesmo sem plateia, algo se ajusta por dentro. A disciplina emocional reduz o auto-julgamento e a culpa, porque não há mais promessas quebradas todos os dias. A pessoa passa a se ver como alguém confiável. Isso muda a forma como se posiciona, fala e age. A paz mental surge como consequência natural. Menos decisões impulsivas, menos arrependimentos, menos caos interno. A filosofia estoica ensina que ordem interna gera tranquilidade externa. Quando a disciplina organiza a rotina, a mente respira, não porque a vida ficou fácil, mas porque deixou de ser desorganizada emocionalmente. O controle emocional se fortalece. Situações difíceis continuam existindo, mas deixam de comandar reações automáticas. A disciplina cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço surge a liberdade de escolher como agir. Esse é um dos maiores ganhos do estoicismo aplicado à vida prática. A liberdade real aparece quando não se é mais escravo dos próprios impulsos. Comer melhor, gastar melhor, reagir melhor, decidir melhor. A disciplina passa a proteger, não a limitar. Quem experimenta isso começa a enxergar a vida de outro ângulo, e naturalmente surge a pergunta sobre o preço pago por quem escolhe viver sem disciplina. A indisciplina raramente destrói tudo de uma vez. Ela age devagar, quase imperceptível, criando uma vida mediana que parece confortável, mas pesa com o tempo. Dias iguais, decisões adiadas, potencial não explorado. A disciplina mental nunca chega a ser construída e a sensação constante é de estar sempre aquém do que poderia ser. Não por falta de capacidade, mas por falta de constância. A frustração passa a ser companheira frequente. Metas são revistas, sonhos são diminuídos, expectativas são ajustadas para caber na falta de ação. A disciplina emocional não se desenvolve e qualquer dificuldade vira justificativa. A mente aprende a explicar o fracasso em vez de corrigi-lo. Com o tempo, isso cria um padrão difícil de quebrar. Culpar o mundo se torna um hábito confortável. As circunstâncias, as pessoas, o passado, tudo vira motivo. O estoicismo alerta que essa postura rouba o único poder real, o de agir. Sem responsabilidade pessoal, a disciplina não nasce. E sem disciplina, os mesmos erros se repetem ano após ano, como um ciclo silencioso. O mais perigoso é que a indisciplina não faz barulho. Ela não avisa quando está custando caro, só mostra a conta depois, quando o tempo já passou. O arrependimento não vem por tentar e falhar, mas por nunca ter sustentado o esforço necessário. A disciplina, quando ignorada, cobra juros emocionais altos. Nesse ponto, o contraste fica claro. De um lado, quem age mesmo sem vontade. Do outro, quem sempre adia. A diferença entre esses dois caminhos não está em talento, sorte ou inteligência. Está na escolha diária de fazer o que precisa ser feito. E essa escolha leva inevitavelmente ao momento final de decisão. No fim das contas, disciplina nunca foi sobre fazer coisas extraordinárias, mas sobre não abandonar o básico. A disciplina mental é construída quando decisões simples são respeitadas todos os dias. Não é intensidade, é permanência. A filosofia estoica deixa claro que quem governa a si mesmo não depende de circunstâncias favoráveis para avançar. A mudança real começa quando a ação acompanha o entendimento. Nada do que foi dito funciona se ficar apenas no campo da reflexão. Disciplina emocional exige prática, repetição e responsabilidade. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Pequenas ações feitas hoje evitam grandes arrependimentos no futuro. O estoicismo nunca prometeu conforto, prometeu clareza. E clareza sempre cobra atitude. Talvez nem tudo mude de uma vez, e isso é esperado. O importante é não quebrar o compromisso consigo mesmo.
Um hábito disciplinado vale mais do que várias intenções soltas. Quando a mente entende que a palavra dada será cumprida, algo se reorganiza por dentro. A disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Esse conteúdo só cumpre seu papel se gerar movimento. Pensar diferente já é um começo, mas agir diferente é o que transforma. Cada escolha diária reforça ou enfraquece o caráter. A disciplina estoica não exige perfeição, exige constância. E constância nasce de decisões simples, repetidas mesmo quando ninguém está olhando. Agora surge uma pergunta que não pode ser ignorada. O que será feito com tudo isso? A resposta não precisa ser grandiosa, apenas honesta. Um hábito, uma decisão, um compromisso real. A disciplina começa quando a reflexão vira ação, e esse é o ponto onde muitos param, mas poucos seguem adiante. Disciplina não é algo que se conquista uma vez e pronto. Ela é reafirmada todos os dias. Cada escolha, por menor que pareça, está moldando quem você está se tornando. A filosofia estoica deixa um aviso claro. Não controlar a si mesmo é permitir que qualquer coisa controle sua vida. Então a pergunta é simples, mas incômoda. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Não espere sentir vontade, não espere o momento perfeito. Escolha um hábito, um compromisso, algo pequeno mas inegociável. Onde a disciplina mental começa, a autoconfiança cresce. Onde a disciplina emocional se fortalece, o caos perde espaço. A mudança real nunca foi externa, sempre foi interna. Agora eu quero saber, qual decisão você vai tomar hoje que o seu eu do futuro vai agradecer? Escreve isso nos comentários e assume esse compromisso publicamente. Se esse vídeo te provocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo como fortalecer a mente e viver com mais controle, clareza e propósito.